Glória a Jesus Cristo, fiel e poderoso. Êxodo 32, glória a Jesus, 32 de Êxodo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo livro da Bíblia Sagrada, depois de Gênesis, Êxodo 32, que fala sobre o bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés e a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouros que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazemos-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão, e os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um buzio, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram-lhe: estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram-lhe ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se e a folga. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição ou de adoração, e perante a ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor ou a ira se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque há de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirarei, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão e de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que eu possa semente. Amém, irmãos? Podemos sentar, louvando e exaltando o nome de Jesus. Irmãos, o nosso Jesus é o único Jesus que é digno de toda honra, de toda adoração, de todo louvor. Nós louvamos ao Senhor Deus, porque Ele é fiel e Ele nos dá a sua palavra. Ele nos traz e nos trouxe a sua santa verdade. A sua verdade é por meio da Bíblia Sagrada. É por isso que todas as vezes que nós levemos a palavra de Deus para alguém, nós lemos a palavra de Deus, o nosso dever é aplicar a palavra, levar com sabedoria e da forma que ela é, porque a palavra de Deus ela é pura. A palavra de Deus ela é como mel, aleluia, ela é doce, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus ela
exortação para a nossa vida, para que nós possamos melhorar cada dia, para que a cada dia nós possamos ser cheios de Deus, para que nós venhamos ser renovados por Deus, por meio da palavra. As curas, os milagres por meio da fé, a palavra. As libertações por meio da fé, a palavra de Deus. Então nós vemos, desde o passado, um povo que tem trocado adoração ao Senhor Jesus Cristo, por uma adoração a um Deus estranho, por uma adoração a um Deus mudo, a um Deus que tem boca e não fala, como diz o Salmo 115, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não palpa, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não sente, nariz cheiro algum, tem pés, mas não anda, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta. Então tem tudo, tem o teu corpo, desenho do corpo, mas não pode andar. Mas existe um Deus verdadeiro, um Deus santo, um Deus poderoso, que é fiel, que é grande e santo para operar milagre em nossa vida. Então Êxodo 32, louvado seja o nome do Senhor. Aqui está falando de um bezerro de ouro. Trocaram a adoração a Deus por um Deus de ouro, por um Deus de bronze, ou que seja um Deus de pau, ou que seja um Deus de madeira. Então ali Moisés, ao tardar de descer ao monte, de descer do monte, a Bíblia vai mencionar que o povo disseram assim: Moisés está em descer. Esse Moisés que nos tirou do Egito, junto com esse Deus, nos abandonou, nos deixou. Então Arão, ele chega até Arão e diz: Arão, faz para nós um Deus de forma de adoração, para que nós venhamos adorar Ele. Então Arão diz, ordena aquele povo: pega todos os pertences que vocês têm nas suas orelhas, que é simbolizado aos brincos, que é um sinal também de escravidão, porque todos os escravos tinham aqueles brincos, aqueles alongadores grandes. É por isso que algumas denominações proíbem muitas das vezes alguém usar brinco, porque é uma forma ali, um símbolo de escravidão. Todo escravo tinha ali um símbolo, tinha um brinco, ou fosse ali uma correntada, ou fosse marcado com alguma coisa, como ali tinha um dono. E nós temos o único dono da nossa vida, que é Jesus Cristo de Nazaré, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que vai além da medicina, um Deus que muda a vida do homem, transforma, é Deus. Porque ser humano nenhum tem poder de transformar ninguém. Porque quem tem poder de transformar é Jesus, o nosso Deus poderoso. Ninguém tem poder de curar ninguém, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Arão disse a eles: levanta-te, faz para nós um Deus. É Deus, irmão. Quando fala Deus, é com D minúsculo. Porque o nosso Deus fiel e verdadeiro não é com Deus minúsculo, é com Deus maiúsculo. Porque todas as vezes que você vê escrevendo deuses, é um Deus estranho, não um Deus verdadeiro, que vão adiante de nós. Porque porquanto a esse Moisés, é que o povo já estava murmurando, já estava questionando ali para Arão, porque dizendo que Moisés tardava em descer, e a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Você vê que o povo, irmão, sempre teve em sua mente a mente voltada para as coisas do mundo, para as coisas velhas do Egito. Deus sempre tem tirado o povo do Egito, mas o povo sempre olhando para trás, olhando para os costumes velhos do Egito, olhando para as traduções velhas do Egito. Sabe aqueles tipos de pessoas que está na presença de Deus, mas ainda lembra das coisas velhas lá para trás, ainda lembra das coisas do Egito. Eu era isso, eu era aquilo. Parece que tem saudade, parece que ainda ama o seu passado, parece que ainda está focado, alojado no seu passado. Mas o nosso Deus, que é fiel e verdadeiro, não quer que nós se lembremos das coisas passadas, porque como diz o profeta Messias Isaías: não vos lembremos das coisas passadas, mas nem considerais isso, porque Deus, Ele não se lembra mais do nosso passado. Então eles pegaram e dizem assim: pega,
faz para nós um Deus, porque esse Moisés está tardando em descer. Então Arão diz assim: pega todos os teus pertences, teus pertences, das tuas esposas, dos teus filhos, das tuas filhas, que seja neto, que seja tataraneto, pega todos esses pertences e traga-nos para mim, porque eu vou fazer um Deus para vocês. Aí eles pegam, tira seus brincos, tira as suas joias e leva até Arão. E Arão me disse: arranque os pendentes de ouro que estão nas suas orelhas, de vossas mulheres e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-los. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas, e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos, e formou ouro com um burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Olha, seja, irmãos, quando ele fez ali pegou aqueles brincos de ouro daquelas pessoas, pegaram aquele ouro, fizeram ali uma imagem de adoração, fizeram ali um bezerrão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando eles fizeram, aí diz assim: olha, amanhã, pela madrugada, vamos todos levantar e vamos para a consagração deste bezerro. Vamos consagrar ali, levantar um altar perante o bezerro. Irmão, quantas pessoas têm levantado altares de adoração a um Deus mudo? Quantas pessoas têm levantado altares para Deus estranho, para um Deus que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não palpa, não pode fazer nada por você, porque aquele bezerro de ouro não podia fazer nada por eles. Porque tem pessoas, irmão, que idolatram uma imagem, idolatra um filho, idolatra uma pessoa, idolatra um ser humano unido. Tem como Deus, às vezes, um transporte que seja, tem como Deus o dinheiro, tem como Deus a vaca, como aí país afora, adora uma vaca, come todo tipo de animais, mas não pode matar a vaca, um animal hoje. Por quê? Porque ela é um Deus para eles. Então, as pessoas trocam a adoração a Deus verdadeiro para adorar um Deus que não pode fazer nada por você, um Deus que não pode fazer nada por ninguém, irmãos. Porque se a casa cair, morre ele embaixo com tudo. O pastor está criticando, não. Está falando da palavra de Deus. Aí tomou e fez o bezerro, ó Israel, tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregou e disse: amanhã será a festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram o holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a fome. Por quê, irmãos? Para um Deus mudo, para um Deus estranho, que agora Arão já tinha feito para o povo adorar, eles já tinham feito ali, levantado um holocausto, já tinha feito ali aquele altar perante eles, já tinha apresentado, e o povo levaram aí uma oferta pacífica para um Deus mudo, irmãos. Ah, essa oferta aqui é para isso, é para aquilo. Não, irmãos, nós devemos nos colocar uma oferta verdadeira, viva, diante de Deus, não diante de Deus estranho, mas diante do Senhor Jesus Cristo, que os olhos dele estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus desta terra. Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando Deus resolve falar com Moisés, aí Deus fala, Moisés lá no alto do monte, aí Deus fala com Moisés. Moisés ouve a voz do Senhor seu Deus. Moisés dizendo, Deus falando com Moisés: Moisés, desce depressa, corre lá embaixo, porque o povo aqui tu tem que tirar do Egito, o teu povo. Deus chamou o povo de quem, irmão? Povo de Moisés.
Porque tem povo que é povo de Deus, mas tem povo que Deus colocou na mão do homem ali para cuidar daquele povo. E Deus disse: esse povo é teu, está nas tuas mãos. Eu coloco nas tuas mãos para liderar esse povo, para cuidar desse povo, tirar do Egito, ensinar a palavra, ensinar a trazer o maná do céu, que é a palavra, dar sustento de pão e água, para que não morra de fome em meu deserto. Tire ele do Egito, tire ele das traduções velhas, dos costumes velhos do mundo, ensine a verdade. Aí Deus disse assim: desce depressa, Moisés, porque esse povo fizeram ali uma imagem, estão adorando um Deus estranho, estão de joelho prostrado a um Deus nu, estão de joelho prostrado a uma imagem de escultura que ali Arão fez, que foi o bezerrão. Quantas pessoas se prostram diante de bezerros, levantados pelo homem, e bezerros se simboliza também, muitas vezes, um homem que você adora. Às vezes até placa, gente, denominações. Você deve tomar maior cuidado para você não tornar como uma idolatria. Ah, porque esse ali é o único lugar que vai salvar, a única igreja que vai salvar. Está como levantando bezerro de ouro no meio do templo, que era sendo tido como templo de Deus, casa de Deus. Aí está levantando bezerro de ouro, porque está adorando como a mesma coisa que Arão, mandando o povo adorar o bezerrão. E nós devemos adorar o único que é verdadeiro e fiel, Jesus Cristo, o Salvador. Aí no dia seguinte, madrugada, aí então disse o Senhor a Moisés, versículo 7: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Então se corromperam, está lá embaixo, se corromperam, se venderam. Então deixar de acreditar, porque é aquelas pessoas, irmãos, que muitas das vezes, por achar que Deus está tardando a promessa, que Deus está tardando em trazer a resposta, que Deus está tardando em trazer o seu milagre, aí se desespera. Aí uns está muitas vezes na igreja, está servindo a Deus, está buscando a Deus, aí diz assim: essa promessa está demorando demais, está custando demais, corre para Macumba, corre para um lado, corre para outro, dia sai da igreja, vai para o mundo, aí vira aquela pessoa Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Se desespera, deixa de confiar em Deus. Nós não devemos deixar de confiar em Deus. Nós devemos confiar no Senhor Jesus Cristo, porque a promessa de Deus, ela se cumpre, ela não envelhece, ela não tarda, ainda que o homem ache que seja tarde, mas a promessa de Deus se cumpre no dia, no momento, na hora qual nós menos estamos esperando. Não é que vem tarde, vem na hora certa. Não é que vem tarde, é que vem no momento certo. Não é que está demorando, é que Deus está trabalhando. Não é que está demorando, é que Deus está esperando atitude para ver até onde vai a tua fé. Aleluia, glória a Deus. Ah, Moisés, vai logo, o teu povo que fizer subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho, porque a partir do momento que nós duvidamos da promessa de Deus, que nós desacreditamos das promessas do Senhor Jesus Cristo, e nós trocamos a adoração de Jesus Cristo por outro Deus estranho, nós estamos desviados da fé, saiu da presença do Senhor, se desviou do caminho do Senhor para outro caminho que não é o caminho da verdade, o caminho da mentira, porque isso aí tudo é engano, irmão, isso aí tudo é ilusão, isso aí é tudo adoração falsa, adoração enganosa, porque a adoração do nosso Deus é verdadeira e fiel. Que eu me tinha ordenado, que fizeram para si um bezerro de fundição, ou um bezerro de adoração, ou um bezerro para idolatria, e perante eles se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e esse que é o povo obstinado, povo duro de coração, povo avarento, mais amor à alvieira, mais amor à imagem, à escultura, mais amor a si mesmo do que a Deus fiel. Confia mais em Deus estranho do que o
no Senhor poderoso, aleluia. Não troque adoração, irmãos, por coisas banais. Não troque adoração ao Senhor por coisas pequenas. Não troque adoração ao Senhor Jesus Cristo por coisas mínimas. Não troque a tua adoração a Jesus por nada desta vida. Não troque Jesus por nada. Continua seguindo em frente. Continua confiando. Ah, pastor Cleito, está demorando não. Jesus está trabalhando. Glória. Aleluia. Deus está trabalhando. Às vezes você fica triste dentro de casa, fica desanimado, porque o diabo levantou um enviado dele, um bezerrão dele, para ver se você se rende a ele, para ver se você se prova a frustrações, para ver se você se frustra, para ver se você desanima, para ver se você deixa de confiar em Deus, para confiar no homem, para confiar em Deus estranho e se rende ao mundo, se prostra aos pés do mundo, deixa de se prostrar aos pés da cruz, que é Jesus Cristo, e se prostra a um Deus mudo. Aí eu estou frustrado, se levantaram, me criticaram, me apontaram. Eu vou desistir, vou parar, vou me prostrar, vou me render de vez. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer que nós continuemos mantendo a nossa fé firme nele. Porque se firmar nele, irmãos, ou seja, é firmar nossa casa na rocha, não na praia. Aleluia, porque firmado na rocha, irmão, a rocha, o vento pode vir, mas quem está firmado na rocha, está com a sua casa, firmado na rocha, o vendaval não derruba. É como o crente é como aquela palmeira, vê o vento, vê a tempestade, o que faz a palmeira? A palmeira se enverga todinha, aí fica toda tortinha ali. Quando o vento passa, ela se endireita. Assim é a vida do crente, irmão. Tem momento que parece que você vai cair. Tem momento que parece que você vai desistir. Tem momento que parece que você não aguenta mais. Assim é o cristão, irmão. Eu não estou aguentando mais, não estou suportando mais, vou desistir. Deus traz uma palavra de ânimo. Desiste não, continua. Pare não, continua. Ah, está demorando demais. Se eu está demorando não, estou trabalhando. Deixa o Senhor trabalhar. Então quando eles deixaram de esperar a promessa de Deus, porque tem gente que desiste, irmão, porque não quer mais esperar a promessa de Deus, se cansa de esperar. Aí pega Arão velho para fazer a imagem, aquele bezerro de adoração. Aí Deus pega, Deus se ira com o povo. Moisés, vai lá e diga aquele povo que eu vou destruir todos. Eu vou destruir todos eles, porque eles estão, são ingratos. É como dizemos, tirei do Egito, tirei da casa do Senhor do Egito, tirei daqueles costumes de adorar a imagem, de adorar coisa ruim, de estar dentro de balada, de festa, de comes e bebe, e eu trouxe para a minha presença, e só porque eu ordenei para que tu viesse para o monte, buscar a resposta e descesse, que eles ficassem te esperando, e eles estão adorando outro Deus, se corrompendo. Aí Deus fala para eles que eu vou destruir. Aí Moisés põe em risco a sua salvação. Moisés, Senhor, não te faça isso, Senhor, com teu filho. Lembra de Abraão, de Isaac, que o Senhor tem dito, prometido, acrescentarei a tua descendência, assim como eu fiz com as estrelas do céu. Aleluia! Porque Deus fala para Abraão, olha para o céu. Quantas estrelas, se é que tu consegue contar? Assim serei a tua descendência, eu multiplicarei. Aí Moisés trouxe isso. Como é que você vai destruir a quem você disse que ia multiplicar? Então, risca o meu nome do livro da vida, mas poupe a vida deste povo. Deus ainda não destruiu, por exemplo, uma cidade como essa, porque ainda existe uma igreja, existe ainda um povo que ora pela vida desse povo. Deus ainda não destruiu a humanidade, porque ainda existe joelho dobrado no chão, orando, clamando. Deus
haver feito o homem, de ter havido feito o ser humano. E muitas das vezes, nós seres humanos, tomamos decisões que muitas das vezes se arrependemos. Aí nós dizemos, mas por que eu fiz isso? Até o nosso Deus poderoso, irmão, que é poderoso, que é santo, que não pecou, que não falhou, não pecou em momento algum. Ele se arrependeu de ter feito o ser humano na terra. Porque o ser humano, eu creio que é uma das piores criações. Por quê? Porque o ser humano é duro. O ser humano, Deus colocou no jardim, colocou no melhor lugar. Deus colocou Adão e Eva lá no jardim e disse assim: de todo fruto tu comerás, mas do fruto do conhecimento do mal e do bem tu não comerás. Aí, olha só o que acontece. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Deus já pergunta para Adão: onde está? Comeste tu o fruto do conhecimento do mal e do bem? Que eu disse para tu comer do mal. Aí eu vou pegar, irmão, sentimento que foi a mulher que me deu. Aí o Senhor vai e pergunta para a mulher. E aquela mulher, interessante que ela foi a serpente. Um jogou a culpa do outro. Então imagina aquele povo ali, irmãos. Se Deus deu Moisés, se não fosse Moisés para orar, pedir a Deus, poupe a vida desse povo, Deus ia destruir aquele povo. Porque o furor de Deus, a ira de Deus desceu. Porque a ira de Deus se estende sobre um povo pecaminoso. A ira de Deus se estende quando o povo troca a adoração a Deus por um Deus estranho, teu mundo. Porque, irmão, trocar adoração. Em vez de você orar a Deus, você vai orar a outros deuses. O nosso Deus disse assim: não existe outro Deus além de mim. Não existe outro Senhor além de mim. Você vê que a palavra do Senhor Jesus vai dizer que antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor. Então não troque a adoração ao Senhor, irmão, por outros senhores, por outros deuses estranhos. Continue servindo a Ele na beleza da sua santidade, porque Deus é bom, irmão. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é bom, irmão. Deus, Ele é bom, e a sua bondade dura para todo sempre na nossa vida. Por mais que o ser humano muitas vezes é ruim, perverso, mas Deus é bom, Deus é fiel. Mas quando fazemos o mal, a ira de Deus se estende. Aí diz: não, por que tu pegou? Comeu do fruto, não foi? Eu disse: tu não comeu. Ele falou: mas é que me deixa. Interessante, irmãos, que eu conversando com o irmão hoje, e ele falando para mim: pastor Cleide, antes de Adão comer daquele fruto, né, a mulher ainda não tinha tido conhecimento, né, do que ela tinha feito, né, que ela estava nua, estava em pecado. Não, mas a partir do momento que ela deu para Adão, que Adão comeu, aí os dois, Deus, aí os olhos dos dois, ambos lados, se abriram e chegaram que estavam nus e se esconderam. Porque, irmãos, a mulher ouviu a voz do adversário, a mulher ouviu a voz do diabo. Então, aí quando ela ouviu a voz do diabo, a voz do adversário, aí foi falar com já usado. Aí falou para Adão. Aí Adão veio e ouviu a voz da mulher. Porque era como aquele rapaz estava falando. Para chegar até Adão, ele precisou primeiro ir até alguém. Adão, vou até a mulher mais fraca, a mulher mais frágil. Então o diabo sabe, irmãos, quem chega primeiro. Porque se ele tivesse ido, a serpente tivesse ido, o diabo tivesse ido até Adão primeiro, dizendo assim: Adão, coma deste fruto. Adão ia dizer: não, eu não posso comer, porque o meu Deus me ordenou para mim não comer desse fruto. Então eu não vou comer. Se Deus falou, pronto, está falado. Aí o diabo já sabe, irmãos, que sempre tem alguém. Por exemplo, alguém muitas vezes quer chegar até a mim, que eu sou o pastor, presidente do ministério, adorador do Espera Cruz, aí chega e assim: não, eu não consigo chegar até o Cleide. Eu vou chegar até alguém mais próximo dele. Mas como que eu vou chegar? Tem a esposa dele.
Não, mas está difícil eu chegar nela. Aí hoje tem um amigo mais íntimo dele. Aí vai chegar, por exemplo, vou lá até o irmão Antônio, vou até o irmão Dionísio. Aí eu venho até minha esposa, conversa. Aí ela vem até mim. Aí, por exemplo, é por isso que nós temos que ter cuidado com certas indicações. Porque ali foi a indicação da esposa de Adão para Adão. Coma esse fruto aqui, que eu comi e disseram que era bom. Indicação, irmãos. Cuidado com indicação. Ele diz assim, leva porque é um homem de Deus, é um homem de Deus, leva para a tua igreja. E muitas vezes vai fazer um regaço. Vai fazer um regaço na igreja. Por quê? Porque foi indicado. Não chegou primeiro até você. Porque se fosse até você, você não ia conhecer. Mas chegou até alguém que conhecia e que te conhecia também. Aí diz assim, vai lá até ela agora. Aí a mulher foi. Como? Porque homem é assim, irmãos. Muitas vezes a mulher chega com aquele jeitinho, agradando. Então, meu filho, é bom. Aí o homem fica todo derretido. Aí caiu no laço. Então nós temos que tomar maior cuidado. Porque o diabo oferece todo dia os pratos. O inimigo oferece todo dia oferendo. Assim como o inimigo trabalhou na mente daquele povo ali. Para aquele povo achar que Deus estava tardando em descer. Que a promessa de Deus estava tardando em chegar, acontecer na vida deles. Então, não duvide da promessa de Deus. Não pare de acreditar nas promessas de Deus. Porque a promessa de Deus se cumprirá na tua vida. A promessa do Senhor irá se cumprir na tua casa, na tua família, nos teus filhos, na tua área sentimental, na tua área conjugal. Mas, pastor, mas o meu inimigo está grande mais, estão se levantando. Vai cair por terra em nome de Jesus. Continua crendo na promessa de Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nesta noite, agradecemos ao Senhor, todos que estão aqui, e aos ouvintes, né? Que Deus possa abençoar a cada um, em nome de Jesus Cristo. E eu peço, irmãos, diante de Deus, né, como homem, como falho, que todos nós somos falhos. Porque a Bíblia diz que aquele que disser que não falha, aquele que disser que não tem pecado, já está falhando, já está pecando. Porque todo ser humano é pecador, irmãos. Porque todo ser humano tem a natureza adâmica, tem a natureza de Adão, a natureza pecaminosa. Mas nós temos um Deus que é fiel e poderoso para perdoar os nossos pecados. Então não se preocupe, irmãos, com nada. Então muitas vezes a gente falhamos, a gente erramos. E eu peço perdão muitas vezes nas falas, porque tem vezes que a gente fala alguma coisa que muitas vezes não agrada, né? E os irmãos dizem assim, eu não me senti bem com essa palavra, não me senti bem com isso. É só a gente analisar dentro da palavra de Deus qualquer dúvida, qualquer coisa. O irmão pode chegar para mim, Cleiton, o pastor Cleiton, sei como o irmão pode chamar. A questão desta palavra que você trouxe, eu não me lembro qual passagem. Me explica de novo aí como foi isso aí, porque eu não entendi. Porque, irmãos, o nosso objetivo como pastor, o objetivo não só como pastor, como qualquer pregador, qualquer homem e mulher de Deus, quando vai pregar a palavra de Deus, ensinar a verdade de Jesus Cristo, é ensinar ela como ela é. Porque eu vou pregar a palavra de Deus, eu não vou mudar a minha origem, né, de mudar a palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa diz assim, tem que fazer para agradar o ser humano. Não, irmão, nós temos que fazer para agradar a Deus. E por nós agradar a Deus, pregando a palavra de Deus como ela é, nós vamos desagradar muitas pessoas, muitas vezes. Porque muitas pessoas não querem ouvir a verdade, muitas pessoas, né, que nem vocês que gostam de ouvir a verdade, né, querem ouvir coisas que levantam o seu próprio ego, né, levantam o seu próprio astral, mas se esquece que Deus é quem vai fazer algo. Nós temos que agradar a Deus, o nosso Senhor, que é fiel e poderoso, que muda a nossa vida, a nossa história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Então, irmãos, eu como homem, como falho, como qualquer ser humano, eu peço perdão por qualquer falha minha, qualquer eu, porque somos seres humanos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nesta noite, creio que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Vamos estar louvando. Glória a Deus.
Deus abençoe em nome de Jesus. Jesus é fiel, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as pego como instrumento de amor. Usa as minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos, as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. Usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Os meus pés não são mais teus pés, são os teus, Senhor. Ao teu querer, Jesus entrego como um veículo. Os meus pés e vai buscar de volta aquele que caiu. Vai com os meus pés e leva para de volta ao aflito coração. Usa-me, Senhor. Se os meus pés te servem, usa-me. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Minha voz não é só minha, é tua, Senhor. Eu usarei em tua casa teu louvor. Usa minha voz e eu ensinarei as nações a te adorar. Enche a minha boca e falarei de ti, por onde eu andar. E usa-me, Senhor. Minha voz te serve, usa-me. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Oh, glória a Deus. Usa-me. Se te serve a minha vida,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está aqui, irmãos. Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é santo. Nós só estamos de pé porque é Deus que nos sustenta. Só estamos aqui pela bondade e a misericórdia de Deus. Se você está ouvindo nesta noite, esta transmissão é pela bondade, pela misericórdia de Deus, irmão. Não é pelo nosso querer, não é pela nossa vontade, é por Deus, porque é Deus que te sustenta, é Deus que te levanta. Então vamos colocar de pé, vamos estar orando a Deus, orando ao Senhor Jesus, agradecendo pelas nossas vidas, porque Deus, Ele é bom. Senhor Deus, poderoso, eu te louvo, Jesus Cristo, te agradeço pela tua poderosa presença, Deus amado. Deus, eu te agradeço, Pai eterno e soberano, por cada vida, Senhor Deus amado, que está aqui dentro da tua igreja, para ouvir a tua palavra, Pai amado, dentro da tua casa, Pai amado e santo, porque toda a igreja, Pai amado, que fala contigo, invoca o teu nome, Jesus amado, vai a mim, Deus amado, para ouvir a tua palavra, falar da tua palavra, orar a ti, falar com o Senhor Jesus Cristo. Ali uma igreja, não só apenas uma igreja, mas uma casa de oração, uma casa de adoração, Jesus amado. Deus, todos que estão prestando os ouvidos, Senhor Deus amado, para orar juntamente conosco, Pai amado, e aos que não oram, mas também estão dentro das suas casas, Pai amado, com o seu pensamento ligado em Ti, porque é uma oração também, Pai amado. Está invocando o Teu nome, Pai eterno. Jesus, visita a casa, visita o coração, Deus amado, visita as forças, Deus amado e santo. Deus, tira toda a tristeza, coloca alegria, Jesus amado, toda a fúria, Pai amado, toda a acusação, todo levante, Pai amado, no aniversário contra essa vida, que vai caindo por terra, Jesus amado. Visita cada família, Senhor Deus amado, porque as famílias da cidade do Boqueirão pertencem a Ti, Pai amado. Todo o povo desse lugar pertence a Ti, Jesus amado e santo. Independentemente, Senhor Deus amado, de qual denominação a qual a pessoa frequenta, Senhor Deus amado, mas o Senhor não é religião, o Senhor é salvação, cura, libertação, paz e amor para a vida de cada um, Jesus amado, porque o Senhor ama todos de forma igual, de forma especial, e o Senhor não faz acepção de pessoas, Jesus amado, porque quem faz acepção são as próprias pessoas, são os próprios seres humanos, julgando, condenando, Pai amado. Mas o Senhor é um Deus que sonda o pensamento, visita o coração, é um Deus que tira toda a tristeza e coloca alegria, Jesus amado e santo. Porque o povo desse lugar pertence a Ti, Jesus. Deus, toma em Tuas mãos, Pai amado. Dê uma noite de paz, uma noite tranquila, Jesus amado. Aquela pessoa, Pai amado, a qual tem pedido uma resposta ao Senhor, que tem pedido que o Senhor lhe diga para o Senhor, seu Deus, me ajuda, Deus me sustenta. Deus, não aguento mais, Deus, não me suporto mais. O Senhor ajuda, sustenta, Pai amado. Como diz a tua palavra no Evangelho de Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque a humildade do Senhor de coração, Pai amado. Deus, ensina o povo, Pai, a ter humildade. Ensina o povo, Pai amado, a ter amor uns aos outros. Ensina o teu povo a ter respeito, comunhão, uns com os outros, Pai amado, eu te peço, Jesus. Dê força, dê saúde, dê paz. Como diz o Salmo 29, verso 11, que o Senhor dará força ao seu povo, e o Senhor abençoará o seu povo com a paz, com alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cura toda a vida, Pai amado, aqui necessita de uma cura, Pai amado, que está com alguma enfermidade, arranca em nome de Jesus, Pai amado. Eu te peço e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos.